E aí, seus nostálgicos? Tranquilão? Hoje no Memória Nerd a gente vai mergulhar em uma teoria que circula na internet há bastante tempo e que já deixou muita gente intrigada. Mas antes de começar, não se esquece de dar o soco no like e se inscreve, porque hoje você vai descobrir segredos e curiosidades, além de interpretações diferentes, principalmente se Chaves fez parte da sua infância. Então, vamos lembrar que essa é apenas uma teoria criada por fãs e não reflete a minha opinião. No final, eu vou comentar sobre o que eu penso a respeito e vou também te convidar para ver o próximo vídeo, onde eu explico por que essa teoria, apesar de interessante, não se sustenta quando a gente analisa a fundo. Segundo essa teoria, a famosa vila do seriado El Chavo del Ocho seria, na verdade, uma representação do inferno. O autor sugere que Roberto Gomes Bolanhos, o criador da série, teria preenchido sua obra com símbolos e mensagens moralizantes, que, quando decifrados, revelam um subtexto sombrio sobre pecados, punição e até mesmo sobre a eternidade. O próprio título original, El Chavo del Ocho, o moleque do 8, o menino do 8, algo assim, teria um significado oculto. Chavo significa moleque e representaria aquele que desafia as regras, o pecador. Assim, a vila seria um pequeno universo onde os personagens estariam condenados a reviver seus pecados capitais eternamente, repetindo os mesmos erros e conflitos num ciclo interminável. O número 8, que dá nome à casa onde vive o Chaves, reforçaria essa ideia. Segundo a teoria, Chaves não moraria no barril, mas sim na casa número 8, e o numeral, quando deitado, forma o símbolo do infinito, representando a eternidade da morte. O menino, órfão e solitário, teria sido acolhido por uma idosa, provavelmente a própria morte personificada. E agora ele viveria preso nesse ciclo sem fim, junto aos demais moradores da vila. De acordo com essa teoria, os personagens estariam condenados a conviver e se atormentar para sempre. Um exemplo clássico é a sequência em que a Chiquinha chuta o Kiko, o seu Madruga acusa o Kiko injustamente, a Dona Florinda agride o seu Madruga, que desconta no Chaves, e esse acaba atingindo o Sr. Barriga, formando uma cadeia interminável de dor e punição. Enquanto isso, o professor Linguiça, Girafales, viveria preso na luxúria reprimida, sempre tomando café com Dona Florinda, mas sem nunca concretizar o desejo. Cada personagem, segundo a teoria, representaria um dos 7 pecados capitais. O Chaves é a preguiça e inocência do pecador. O seu Madruga seria preguiça por nunca de fato trabalhar. Senhor Barriga, ganância, sempre cobrando aluguel. Kiko, inveja movido pelo desejo de ser o centro das atenções. Chiquinha, ira, sempre irritada e provocadora. Dona Florinda e Professor Girafales, luxúria, condenados a uma eternidade de desejo não realizado. Dona Clotilde, a bruxa do 71, ela é a vaidade, reforçada pelo fato de a atriz Angelines Fernandes ter sido, inclusive, uma Miss lá na Espanha. A teoria ainda faz uma associação dos personagens com demônios clássicos descritos pelo teólogo Peter Binsfeld. Patty e Glória seriam Beelzebub e Belfegor, súcubos que despertam desejo. Hector Bonilha, o ator convidado em um episódio, representaria Asmodeu, o íncubo masculino. Nhonho encarnaria Mamon, que instiga o pai avarento a gastar. Pops seria Azazel, despertando a ira de Chiquinha.
Godines representaria Leviatã, porque eventualmente ele causa inveja em Kiko. Outros personagens menores, como Dona Neves, Sr. Furtado, os alunos da escola e até mesmo aqueles clientes figurantes do restaurante da Dona Florinda, seriam entidades demoníacas menores, responsáveis por manter a ilusão de normalidade dentro daquele inferno disfarçado de vila. Um dos pontos mais curiosos é o papel de Jaiminho, o carteiro. Ele seria o único vivo, um médium que consegue transitar entre o mundo dos mortos, que seria a vila, e o mundo dos vivos. O seu cansaço constante simbolizaria o esforço espiritual de atravessar essas dimensões. Tangamandapio, sua famosa cidade natal, representaria, na verdade, o mundo dos vivos, e sua bicicleta funcionaria como um tipo de totem, como aqueles que a gente viu no filme A Origem, com Leonardo DiCaprio. Se você não viu, vale a pena, é um ótimo filme. Para a gente entender melhor o ponto da condenação eterna, vamos atualizar rapidamente sobre o mito da pedra de Sísifo. Sísifo foi um rei da mitologia grega que é considerado como o mais esperto dentre os mortais. Ele foi condenado pelos deuses a empurrar uma pedra montanha acima por toda a eternidade, como punição após enganar a própria morte e até mesmo Hades, o deus do submundo, numa tentativa de evitar a sua própria morte e ter uma vida mais longa. E essa história é frequentemente interpretada como um símbolo de tarefas repetitivas e sem sentido. Essa teoria termina com uma analogia ao mito de Sísifo, onde o Chaves e os outros personagens estariam condenados a repetir o mesmo cotidiano para sempre, empurrando suas próprias pedras morro acima, mas sem nunca de fato chegar ao topo. A teoria diz o seguinte, abre aspas, o moleque e companhia estão condenados a empurrar inutilmente essa pedra chamada cotidiano, que sempre rola de volta, obrigando-os ao tormento do eterno retorno. A pedra de Kiko é quadrada, não rola, desliza, é cômico, apesar de trágico. Fecha aspas. Assim, sob essa ótica, a Vila do Chaves não seria um lugar alegre e simples, mas sim um tipo de prisão do inferno, onde cada morador revive eternamente seus próprios pecados. Uma sátira moral sobre a condição humana mascarada pelo humor e pela inocência da TV. Mas, vale repetir, essa é apenas uma teoria e o próprio Bolanhos nunca confirmou nada disso. No próximo vídeo aqui do Memória Nerd eu vou mostrar por que essa ideia, na minha opinião, apesar de ser muito interessante, não faz sentido dentro do contexto original da série e por que, na verdade, Chaves é uma série tão especial. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você curtiu descobrir uma nova visão sobre a vila mais famosa da TV e talvez do mundo, não esquece de dar um soco no like e se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou dessa teoria. Obrigado por assistir e até a próxima!